Uma família em viagem, altas horas da noite, dentro do carro, e a esposa grita ao marido: cuidado, acorda, vamos bater. As crianças no banco de trás, assustadas, perguntam: o que houve? O pai, com a voz ainda trêmula, responde: acho que vamos ter de parar um pouco. O papai está muito cansado, cochilou e quase batemos na traseira de um caminhão. Eu acredito, meu querido irmão em Cristo, você que está aí nos assistindo hoje, nesse domingo, na nossa matéria da escola dominical, eu acredito que nós vivemos dias difíceis. Parece que o ativismo tem sugado nossas forças e corremos o perigo de cairmos no esgotamento espiritual. E quando isso acontece, ficamos expostos a 3 perigos. O primeiro perigo que nós ficamos expostos, ele encontra-se em Efésios capítulo 5, Efésios capítulo 5, no verso 14. O primeiro perigo que nós ficamos expostos encontra-se em Efésios capítulo 5, no verso 14, que diz assim: pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. O primeiro perigo é o perigo da sonolência espiritual. O perigo da sonolência espiritual. Irmãos, o termo desperta tu que dormes pode ser aplicado às pessoas salvas, mas que estão vencidas por um sono espiritual. Levanta-te dentre os mortos. A expressão mortos aqui refere-se às almas que ainda não passaram pelo novo nascimento, que ainda estão mortas espiritualmente. Agora, quem são os que estão dormindo? São aqueles que aos poucos foram concordando com as práticas antibíblicas, que acabaram se enfraquecendo na fé e caíram num sono espiritual, voltando a viver os valores do mundo. Eles vão à igreja, mas não sentem mais aquele fervor como no início da conversão. Eles louvam o Senhor no piloto automático, vamos dizer assim, e ficam indiferentes à eloquência da palavra ministrada. Irmãos, a nossa luta não é contra a carne e o sangue, e por isso precisamos vigiar. Existe um inimigo que a sua especialidade é provocar sonolência espiritual. Mas você precisa ficar atento ao que o Espírito Santo está gritando. E ele diz, e ele grita: acorda, desperta, estamos numa guerra espiritual. Hein? O segundo perigo que nós estamos expostos, nós encontramos em Efésios capítulo 5, do verso 15 a 16, que diz assim a palavra do Senhor, 15 e 16. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. O segundo perigo que nós corremos, que nós encontramos em Efésios capítulo 5, do verso 15 a 16, é de andarmos como nécios, ou seja, aquele que é desprovido de conhecimento, ou ignorante e irresponsável. Talvez você não saiba, mas vede prudentemente como andais é uma advertência de cuidado à atenção em nosso andar cristão. Eu creio que se andarmos como nécios, estamos sujeitos a ser enganados facilmente. É de extrema importância explicar que não como nécio é uma característica daqueles que ainda se acham nas trevas. Olha que comparação. Daqueles que falta a iluminação espiritual. É como se Paulo estivesse afirmando: não sejais semelhantes aos que não possuem a luz de Jesus Cristo. Daqueles que andam sob a influência do príncipe das trevas, como diz aqui em Efésios capítulo 2, do verso 2 a 3, diz assim: nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência,
Entre eles todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filho da ira, como também os demais. Olha o perigo que nós corremos aqui, amém? O terceiro perigo que nós corremos, se nós não atentarmos, se nós não ficarmos atentos, nós encontramos o terceiro perigo aqui em Efésios, capítulo 5, no verso 17, que diz assim, o terceiro perigo, Efésios capítulo 5, no verso 17, pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. O terceiro perigo que corremos é de não compreender qual a vontade do Senhor. É de compreender qual é a vontade do Senhor. Verdade. Irmãos, em contraste com a atitude do insensato, o discípulo sábio procura viver com mais profundidade a intimidade com o Espírito Santo, com o propósito de poder compreender, discernir e viver a vontade do Senhor. E isso aplica-se a todos os aspectos da vida. É a vida inteira, meu querido. Não é só os finais de semana, é a vida inteira, amém? É a vida inteira. Ou seja, consiste em vivermos de conformidade com o plano de Deus para nós, para que finalmente compartilhemos da imagem de Cristo e da sua plenitude, como afirma aqui, vamos lá, Efésios capítulo 3, no verso 19, como afirma aqui, Efésios 3, 19, diz assim, Efésios 3, 19, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus, para que seja prudente com a plenitude de Deus. Irmãos, é importante saber que um discípulo cheio do Espírito Santo é inconformado com as trevas desse mundo, como diz, jaz no maligno, 1 João 5,19. Vamos ler lá 1 João capítulo 5, ou 1 João capítulo 5, vamos ver se é isso aqui. 1 João capítulo 5, no verso 19, diz assim, sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Então, um discípulo cheio do Espírito Santo é inconformado com as trevas deste mundo, que jaz no maligno. Como afirma o apóstolo Paulo, quando faz a seguinte advertência, em Romanos capítulo 12, no verso 2, que diz, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa e agradável, perfeita vontade de Deus. Amém, meu querido? Cuidado, acorda, você vai bater. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. É sem sombra de dúvidas uma advertência à sonolência espiritual, é uma reflexão de como temos andado em meio ao mundo turbulento que vivemos. Como você tem andado, meu querido? Como nércios ou como sábios? O Espírito Santo disse, desperta, eu quero encher-te do meu poder. Remove ou renove a sua mente para que você possa experimentar a boa e perfeita e agradável vontade de Deus. Ainda há tempo de livrar-se de um acidente eterno. Amém? Eu quero orar por você, meu querido. Talvez você se encontre hoje nesse sono espiritual. Você que é salvo em Cristo Jesus tem perdido a vontade de estar na casa do Senhor. Tem perdido a vontade de estar em comunhão com os demais filhos do Senhor, irmãos em Cristo Jesus. E isso te faz mal. E você saiba você que existe alguém que é especialista em causar sono espiritual, em trazer essa frieza espiritual.
mas eu quero orar por você nessa manhã. Amém? Eu quero orar por você nessa manhã. E por você também que se identifica conosco. Tá bom? Vamos orar? Oremos. Pai amado, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, eu clamo a Ti, ó Deus, pela vida do Teu povo que está nos assistindo. Nesse domingo, Pai, nessa matéria da escola dominical. Clamamos a Ti, ó Deus, que o Senhor esteja trabalhando, ajudando os Teus filhos, ó Pai, que o Senhor esteja despertando o Teu povo, ó Pai, desse sono espiritual, que eles possam se levantar, ó Deus, a dobrar as mangas das blusas, cruzar os braços, ó Deus, e ir avante e fazer a Tua vontade, ó Pai. Clama-Te também, Senhor, pela vida daqueles que se assemelham, àqueles que se identificam conosco, que o Senhor esteja despertando o coração deles também, para juntos possamos, ó Pai, dar continuidade ao Teu chamado, dar continuidade ao Teu trabalho aqui, ó Pai. Nos ajude, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, que nós oramos, agradecendo ao Senhor por mais essa oportunidade tão especial, ó Pai, mas tão especial. Pai, desperta aqueles que estão dormindo, desperta, ó Pai, livra, ó Pai, o Teu povo desse sono, ó Pai, espiritual, que eles possam acordar. Em nome do Senhor Jesus, que nós oramos e agradecemos por você. Amém. Amém? Se você se identificou conosco, eu preciso sempre falar sobre isso, me identificar. Eu sou o pastor Gilberto, da Igreja Batista do Jardim Maria Estela, aqui em São Paulo. Se você está perto de nós, próximo de nós, venha, você é nosso convidado, tá bom? As nossas programações, domingo às 9 horas da manhã, nossa escola bíblica dominical. Domingo às 18h30, o culto de adoração, você é nosso convidado especial. De segunda-feira às 19h30, nós temos a reunião das senhoras. Olha, você, senhoras, venha, você vai ser muito bem recebida. E de quarta-feira, o nosso culto de oração, tá bom? Deus te abençoe e até a nossa próxima aula de escola bíblica dominical, tá bom? Eu vou ficando por aqui e desejo que você tenha um domingo tremendamente abençoado, tá bom? Até lá, Deus te abençoe.